Gente, bom dia. É o seguinte, ontem não fiz os meus trabalhos porque a minha clínica, por causa do Natal, todo mundo quer viajar, eu tive que trabalhar muito. Então, entrar na internet, responder a vocês, tem gente pedindo para entrar como meu amigo, eu não estou respondendo a ninguém, tá muito difícil. Eu só estou respondendo coisas muito urgentes. Mas eu consegui abrir pessoas. E uma das pessoas que eu abri, eu perguntei se ela queria ser citada nominalmente, ela quer. Ela é uma pedagoga que está começando os estudos, pelo que eu entendi, em psicanálise. Se chama Simone Xavier. E essa moça, eu consegui falar com ela no intervalo do almoço, na rede. E eu agradeço extremamente a ela a questão que ela pôs. Por quê? Como eu falei para ela, eu sou uma produtora do mercado interno, dentro do mercado de bens simbólicos. Ou seja, eu, na realidade, na minha vida, eu faço textos teóricos para os psicanalistas. E como os cientistas leem Lacan, Derrida, Roland Barthes, enfim, atualmente é assim, né? Se você vai ler coisas muito elevadas, universo não local, por exemplo, você vai ler esses autores. Lacan é um deles. Eu estou acostumada a falar para um mercado que é absolutamente científico. E o mercado científico, ele sabe que se eu estou no capítulo 21, eu tenho que ter lido todos os capítulos até chegar ao 21 para fazer a pergunta que eu quero fazer. Então, eu estava dando esse curso de psicossomática sem me dar conta que eu estou falando para um público que é leigo e para um público de terapeutas que, embora não seja necessariamente leigo, não está habituado com os rigores da ciência. Pois é, se você vai ler a sério um texto de Lacan, não é a turma que fala lacanês. Quem sabe Lacan não fala lacanês. Henrique Lohan não fala lacanês. Stuart Schneiderman não fala lacanês. Jacques Miller não fala lacanês. Paola Miele não fala lacanês. Por quê? Porque sabe Lacan. Quem lê Lacan sabe que o Lacan tem um percurso. Então você não vai sair pulando a linha e falando lá na frente sem ter visto a ancoragem. Lacan tem começo, meio e fim em todos os textos dele, né? Então, ninguém fica saindo falando frases soltas, os verdadeiros lacanianos. Os estudiosos, cientistas também, ninguém pula a linha. Você pega lá, se você vai pegar um texto do Lacan, você vai do começo ao fim. Não é? Então, os vídeos que eu dei, por exemplo, tem um que tem 300 e pouquinhos vídeos. Você não vai chegar no 246 e fazer uma pergunta sem ter lido até o 246, né? Sem ter ouvido, tem 10 minutos, 15 minutos. Por quê? Porque já passamos, o Lacan foi explicando por todas as maneiras para sustentar, para chegar naquele ponto. Então, assim, essa moça, eu não sei se ela já ouviu o meu vídeo 13, que é o que eu falo do Heidegger, e falo do ser para a morte, e faço a diferença entre instinto de morte, pulsão de morte, ou se ela já ouviu o 14, onde eu faço a correção, dizendo que a noção de ente e onto só aparece no século IV. Por quê? Porque aí é que houve a separação entre mente, espírito e corpo. Até então a escola de Asclepius considerava tudo uma coisa só. E disse que nós estamos sempre lidando com a questão da morte. Aliás, fenômeno psicossomático, o termo eu dei lá no primeiro vídeo, né, o que significava. E ela não viu, porque pela pergunta e pela insistência também, vamos juntar Freud, Lacan e Jung e tal, é claro que não ouviu, porque senão eu já passei por essa questão de Jung. Jung não era psicanalista dito por ele mesmo, porque não conseguia entender álgebra. Então, ela me fez um enorme favor, que é lembrar vocês o seguinte:
Eu estou dando um curso chamado A Clínica dos Fenômenos Psicossomáticos. Está bem explicado no primeiro vídeo a razão pela qual esse curso está sendo dado. Por quê? Porque havia uma imensa confusão na rede na hora que eu dei uma olhadinha. Haviam perguntas maluquinhas, respostas completamente fora dos eixos, quando se trata de coisa muito grave, fenômeno psicossomático, você está lidando com deterioração de órgão, causado por algum distúrbio qualquer, algum problema qualquer na vida da pessoa que ela não assimilou bem, aquilo vai bater num órgão. E eu disse que estava no segundo vídeo, que eu estava me sustentando dentro da maneira que os lacanianos trabalham. Por quê? Porque quando você vai fazer cotejando com pesquisa científica, e eu citei o exemplo de um professor que estava injetando BCG para recompor a estrutura celular, num caso de uma doença da imunologia. Ele era um imunologista importante no Brasil. Então, precisava da clínica ser lacaniana, porque é a que entende de como é que esse tipo de... Tanto é que a capa minha mostra tudo desestruturado, né? Uma opção de desenho, um desenho surrealista, um monte de pedaços. Eu fui escolher um desenho de um surrealista para poder botar na capa. Então, quem quiser entender a clínica dos fenômenos psicossomáticos que eu estou dando, que é tanto para leigos como para profissionais, tem que ver do 1 até terminar. Eu não posso chegar a como é que a gente lacaniano faz essa distinção, o diagnóstico e chega a tratar, e isso inclusive vai chegar a um ponto mais tarde que vocês vão ver que tem a ver com a posição da pessoa dentro da constelação familiar, quem era o tio-avô, às vezes um tio-avô, um tio-bisavô, um tio-trisavô, é quem, na verdade, influencia pelo nome próprio daquela criancinha, e que essa criancinha vai crescer. Então, é bem muito mais complexo. A gente trabalha mesmo com os modelos da psicanálise, mas num nível muito científico. Bom, eu ainda estou começando a explicar a questão da morte na psicanálise. E ela veio com um livro junguiano, que não vou dizer que é ruim. Eu vi trabalhos sendo realizados com senhorinhas, aquelas senhorinhas que ficam desocupadas e acabam de tanta desocupação morrendo, porque não tem mais o que fazer na vida, arranja um câncer, morre. Então, uma senhora aqui no Rio pegou esse livro, que é um livro junguiano, chama Mulheres que Correm com os Lobos, mas que não tem nenhuma sustentação teórica, é prático o livro, é uma contação de histórias, de fábulas já conhecidas, tipo, enfim, a Vasalisa, enfim. E ela vai usando essa moça, essa senhora que criou isso, se chama Cecília Goffert. Eu não sei se ela ainda está viva, eu não a vejo há muitos anos. Ela criou um negócio chamado GVED, Jovens e Velhos, né? É o grupo de jovens e velhos, uma coisa assim. E ela botava, na verdade, mulheres por volta dos 50 anos em diante, juntas, e fazia experiências com essas histórias, e cada história era um bloco de experiências, que entrava desde arte e terapia até experiências de sensibilidade, experiências com a música e tal. E com isso ela ia realmente botando as pessoas na vida outra vez. Aquelas pessoas que estavam, eu vou ao banco hoje, amanhã eu vou ao ginecologista, depois amanhã eu vou fazer uma radiografia porque eu acho que eu estou com câncer, elas passaram Então era um trabalho terapêutico que a Cecília fazia com isso aí. Eu não estou discutindo a linha que cada terapeuta vai usar dentro da clínica do fenômeno psicossomático. Eu sou psicóloga de formação e supervisora. E eu cheguei a supervisionar um ambulatório que tinha 9 linhas sendo usadas dentro do mesmo ambulatório, chama Ambulatório da Praia do Pinto, é aqui no Rio, na Zona Sul, e eram 9 linhas diferentes. Tinha haitiano, terapeuta de família, terapeuta de grupo, gente da Associação Internacional de Psicanálise, lacaniano, e por aí ia. E eu supervisionava cada um
dentro da sua linha de trabalho, no ambulatório. Só que aquelas meninas, que eu sou, para mim eram meninas, muito mais novas que eu, na época, eu era nova, mas eu era uma pessoa de uns 30 e alguns, e elas eram meninas de 20 e poucos anos, começando a carreira, trabalhando no ambulatório. E meninos também, rapazes, eram 9 ao todo. E eu dava supervisão para cada um, gestalt terapeuta, né, dentro da sua corrente. Eles trabalhavam no ambulatório. Que é um ambulatório muito interessante que tem aqui no Rio. E não faz só terapia, ele tem tudo da medicina, inclusive tem dentista também. E é financiado por senhoras muito ricas, etc. Que então a consulta da pessoa sai pequenininha, porque é para atender a população carente. A pessoa paga um valor que para nós é considerado simbólico, mas para quem paga não é tão simbólico assim, mas ela paga de alguma maneira. E eu supervisionava, os meninos se cotizavam, os terapeutas, e me pagavam, porque eles decidiram que eles precisavam de um supervisor. Mas como cada um tinha uma linha, ficaria muito caro, precisava de um supervisor que supervisionasse todas as linhas. Foi assim que eu fui chamada, na ocasião, por uma das pessoas que trabalhavam. E mais duas me conheciam, então elas propuseram o meu nome e eu fui chamada. E então o problema para mim, eu não estou aqui discutindo se a linha tal é melhor do que a linha tal para tratar do fenômeno psicossomático. Eu preciso que trate. O que eu estou dando é um embasamento. Como é que você fica doente? Então, se eu estou falando em Heidegger, e estou falando no ser para a morte, e eu estou falando numa coisa muito complexa de um pedaço do Lacan, do Função em Campo da Palavra e da Linguagem, nessa hora, é lógico que mulheres que correm com os lobos é assim, como se falasse, olha, você podia estudar a história do Chapeuzinho Vermelho, porque aí você vai ver que todo mundo, na verdade, está vivo, não é? Não dá. Ou então, se eu chegar para uma criança que está sendo alfabetizada e mostrar uma equação do ciclo do grau, ela vai ver a raiz quadrada, ela fala assim, não, mas o V não escreve com esse pauzinho do lado, não, o V escreve só assim, esse pauzinho do lado é raiz quadrada. Mas, claro, a criança que está sendo alfabetizada, ela não tem que saber álgebra. Então, eu quero agradecer extremamente a Simone Xavier, que é uma pedagoga, então ela está entendendo o que eu estou dizendo, num curso que eu estou explicando como é que se forma o fenômeno psicossomático, a partir de onde a gente se ancora para reconhecer que aquilo ali é um fenômeno psicossomático e usando o top de linha em termos de saber e que é usado por ciências grandes, tipo cosmologia, tipo matemática, e por filosofia, e por lógica, e por muitas outras caixinhas do saber que leem Lacan. Se eu estou estudando o Camará a partir da linha mais adotada pela ciência, é claro que... mas não quer dizer que eu vou formar terapeutas lacanianos, não. Vocês sejam o que forem. O que tem é que saber o que é um fenômeno psicossomático e como é que tira a pessoa daquilo. Tem como tirar. Mas eu ainda estou entrando. Eu estava diferenciando no vídeo 13, pulsão de instinto, para poder chegar na pulsão, para poder mostrar como é que a pulsão de morte a gente vai ter que defletir em pulsão de vida, né? A pessoa faz isso na vida normal dela, né? Quando ela está saudável. Quando ela não está saudável, ela cai para a pulsão de morte de novo, acaba morrendo. Então, eu ainda ia ensinar isso e ainda vou ensinar isso, ainda nem cheguei de onde é que o Freud descobriu isso. Então, eu agradeço muito a Simone, porque Simone me fez poder dizer isso a vocês. Por favor, se vocês querem entender, tem que ver do vídeo 1 até todo. Aí vocês vão entender como é que se forma e por que o psiquismo da gente funciona e faz uma doença assim. Mas não é só o psiquismo, tem uma parte
Genética, a palavra genética vem da palavra genos. Genos quer dizer família. Então tem a tua posição na estrutura familiar, tem o seu nome que foi escolhido, tem muita coisa assim para você chegar a fazer um fenômeno psicossomático. Não é simples, mas isso vai demorar. Eu estou dando devagar em pequenos vídeos, porque senão cansa. Aí um dia você está lá, se maquiando, liga o vídeo, agora eu estou no vídeo 4, liga lá, vai se maquiando e escuta. É assim, aí você vai aos poucos aprendendo. Agora, não chega no vídeo 24 e me faz uma pergunta que na verdade eu já estaria respondida se você tivesse ouvido os 23 antes. Não tem como juntar Jung com Freud, não tem como. Eu já tinha explicado, assistiu. Lacan e Freud tem uma diferença, porque o Lacan teve que fazer uns ajustes nos designs lá do Freud e um grande ajuste com relação à paranoia, né? Está na tese do Lacan. Então, quer dizer, e fez acréscimos. E outras pessoas fizeram acréscimos na teoria do Freud. Até o que vulgarmente se chama William Reich, né? A organoterapia, o Freud aproveitou o sadomasoquismo dele. A Melanie Klein fez o Édipo infantil, o Freud aproveitou. Então, a psicanálise que o Freud fez sozinho, algumas outras coisas ele aproveitou, mas a tese da paranoia do Lacan, que acabava com a ideia dele Freud sobre a paranoia, que ele pensava que era uma questão de homossexualidade enrustida, e o Lacan vai mostrar na tese que não é uma estrutura, e essa estrutura funciona assim e arrebenta numa determinada circunstância, se acontecer essa circunstância, aí Freud só disse acusa o recebimento da sua tese. Ele não saiu mudando tudo que ele tinha dito a partir do estudo dele com o presidente Schreber, que era um camarada como se fosse do Ministério Público aqui. O Senate President é, na verdade, um promotor do Ministério Público. Então é isso, por favor, se vocês quiserem ver o curso que eu estou dando, ele pode ser útil para vocês, mas ele tem princípio e meio e fim. Então vocês acompanhem para poder fazer perguntas. Novamente agradeço muito a Simone Xavier, que é pedagoga, que deve saber disso, né? O aluno tem que aprender do começo e aí vai acompanhando, não é assim da noite para o dia. E a psicanálise que ela está aprendendo, isso está lá no Mundo Psi. Eu tive que fazer 4 textos do Lacan para dar uma moralização dos costumes, porque os universitários liam uma frase solta do Lacan aqui lá no final e já achavam que sabiam Lacan. Não, não é assim não. Lacan, para ter chegado lá, ele andou muito. Ele até chinês ele sabia. Então ele trabalha em 4ª dimensão porque ele sabe taoísmo. Então não é essa alegria que estava, por isso o Mundo Psi tem 4 textos do Lacan trabalhados. Eu escolhi os 4 com nexo e com sequência. Tá? Bom, um beijinho para vocês. Esse é o 15º vídeo. Eu estou atrapalhada por causa desse final de ano. As pessoas estão me exigindo a clínica de uma maneira diferente. Eu vou fazer os vídeos mais devagar, tá bom? Tchau, gente.